Olá, amigos e irmãos da nossa querida Escola Bíblica Online. É um prazer imenso nós estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra que sara, que cura, que liberta, que salva, a palavra que revela a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que você possa ter sempre esse coração inclinado para aprender a cada dia mais esta palavra que faz toda a diferença em nossa vida. Vamos dar então continuidade ao estudo da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, primeira aos Tessalonicenses. Já estudamos a introdução a esta carta com o nosso amado diácono Márcio e já estudamos também capítulo 1, também dado pelo nosso amado diácono Márcio. E hoje nós iremos estudar o capítulo de número 2, ok? Já aprendemos que o apóstolo Paulo implantou esta igreja, como está registrado lá em Atos, capítulo 17, e que Paulo, ele não pôde ficar muito tempo na construção desta igreja por causa da perseguição que estava acontecendo com a sua vida. Então ele teve que partir, deixar a igreja ainda sendo construída, ainda sendo edificada, por causa da perseguição que estava acontecendo ali. E sabemos que Paulo também queria voltar para saber como é que estava aquela igreja, só que ele mesmo registra isso, que Satanás o impediu de voltar. O impediu, criou uma barreira para que ele não pudesse mais estar lá em Tessalônica. Então, Paulo ele envia Timóteo, como nosso amado diácono Márcio relatou, para que Timóteo viesse a saber, ter informações de como estava esta igreja em Tessalônica. Paulo não podia ir, Silas, Silvano, que é a mesma pessoa, também não podia ir, como aprendemos com o diácono Márcio nas aulas anteriores. Te peço, se você não assistiu às aulas anteriores, para que você vá lá e assista, porque foi uma bênção. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2, ok? Mas antes de nós adentrarmos neste capítulo, vamos fechar os nossos olhos e orar aquele que pode nos revelar todas as coisas, o Espírito Santo, que é o verdadeiro professor das Sagradas Escrituras. Amém? Feche seus olhos aí e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este privilégio, por esta honra que o Senhor nos concede, que é de estudar a sua palavra. Que o Senhor esteja sempre conosco, pois nós precisamos de Ti para tudo e principalmente para aprendermos, para entendermos a sua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, ó Pai, me usando, ó Deus, e também usando o meu irmão que está assistindo esta aula, ó Deus, preparando os nossos corações para que a Tua palavra venha a ser germinada, ó Pai, e venha frutificar em nossos corações. Ó Deus, toma esta hora, este momento em Suas mãos, ó Deus, que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja na direção. É o que nós oramos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então vamos ler, meus irmãos, este capítulo ao qual o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, capítulo de número 2, que está escrito assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Versículo 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso, versículo 6. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês.
assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Versículo 8. Assim com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço, a fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Versículo 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Versículo 11. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Versículo de número 13 agora. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradando a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Versículo de número 17. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é a verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa esperança, a nossa alegria. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele escreve este capítulo aqui para se defender de acusações que ele estava sofrendo de algumas pessoas que estavam em Tessalônica. Como eu já disse, ele pediu para que Timóteo fosse até Tessalônica, para que Timóteo obtesse informações de como estavam os irmãos lá em Tessalônica. E Timóteo, ele vai até Tessalônica, pega lá informações, vê como estão os irmãos e volta e relata para Paulo como que estão os irmãos em Tessalônica. Ele diz para Paulo: Paulo, os irmãos estão firmes, os irmãos estão alicerçados na rocha, Paulo. Sim, os irmãos estão lá obedecendo a palavra que foi pregada em meio a lutas, em meio a tribulações, em meio a perseguições. Os irmãos de Tessalônica estão firmes, Paulo. E Paulo se alegra tanto, que no capítulo 1 ele escreve este capítulo agradecendo, se alegrando pela perseverança, pelos irmãos estarem firmes no caminho do Senhor, os irmãos de Tessalônica. Mas só que Timóteo, ele não só fala isso para Paulo, que os irmãos estavam firmes, não. Ele também diz para Paulo o seguinte: Paulo, acontece também que lá algumas pessoas estão dizendo algo acerca do seu caráter. Lá, Paulo, em Tessalônica, está acontecendo algum falatório lá acerca da sua pessoa, da sua integridade.
E nós podemos ver, meus irmãos, o que estavam falando do apóstolo Paulo nos versículos de número 3 e no versículo de número 5. Podemos entender aqui nesses dois versículos o que estavam falando a respeito do apóstolo Paulo. Então, vamos ler novamente o versículo de número 3 e o versículo de número 5 para nós entendermos o que estavam falando do apóstolo Paulo. Versículo de número 3 diz assim, ó: pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Versículo de número 5 diz assim, ó: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. O que Paulo estava sofrendo aqui? Quais são as acusações que Paulo estava tendo aqui, que nós podemos entender? Que Paulo estava sofrendo acusações de que sua pregação era uma pregação impura. Ou seja, que Paulo estava se aproximou dos Tessalonicenses com desejos impuros. Outra acusação que nós podemos entender aqui, que Paulo sofreu, foi que Paulo estava ali para enganar os Tessalonicenses. Outra acusação que nós podemos ver aqui é que o apóstolo Paulo se aproximou dos Tessalonicenses, que a pregação dele foi uma pregação para bajular, para ter benefícios próprios. E outra acusação que nós podemos ver nesses dois versículos aqui, 3 e 5, é que o apóstolo Paulo estava com ganância no meio dos Tessalonicenses. E Paulo, ouvindo de Timóteo essas acusações, meus irmãos, ouvindo de Timóteo que ele estava com esses pretextos em Tessalônica, ele escreve este capítulo de número 2 aqui para poder se defender, para poder se retratar, para poder argumentar contra essas acusações, porque Paulo, nós sabemos muito bem hoje, que ele foi um apóstolo fiel, que ele foi um apóstolo íntegro, que ele de fato pregava o evangelho de Deus, o evangelho genuíno. Então o apóstolo Paulo escreve este capítulo de número 2 aqui para se defender dessas acusações que estavam acontecendo lá em Tessalônica. Então vamos ver quais foram as defesas do apóstolo Paulo, do versículo 1 até o versículo 20. Vamos meditar aqui e entender o que Paulo se defendeu. Vamos ver aqui quais foram as defesas do apóstolo Paulo. Versículo de número 1 diz assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Paulo já está se defendendo aqui, já começa se defendendo aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte, que os Tessalonicenses, os irmãos que estavam em Tessalônica, estavam firmes, estavam fiéis, estavam caminhando no caminho do Senhor. Então Paulo diz para eles o seguinte: irmãos, vocês podem mesmo testificar que a nossa vinda, que a nossa ida até vocês não foi em vão. Porque olha só, vocês estão firmes, vocês estão praticando a fé, vocês estão praticando o evangelho genuíno. Então isso quer dizer que vocês, meus irmãos, aceitaram a nossa palavra, e isso, a nossa ida até vocês, a nossa pregação para vocês não foi em vão. Isso já testifica que a nossa pregação foi uma pregação genuína, porque vocês estão firmes. Versículo de número 2, o apóstolo Paulo continua a se defender. Pelo contrário, olha só o que Paulo diz: apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio à luta, em meio a muita luta. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele, antes de chegar até os Tessalonicenses, ele, meus irmãos, passou por Filipe. E lá em Filipe, ele foi preso, foi chicoteado, passou por vexames, a sua cidadania romana foi desonrada, mas mesmo assim ele prosseguiu e chegou até os Tessalonicenses e lá pregou a palavra de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: irmãos, em Filipe, antes de chegar até vocês, eu sofri um bocado, fui maltratado, passei por muitas coisas, e mesmo assim eu continuei.
como é que eu vou continuar com a intenção de enganar, sofrendo bastante? Não, eu sofri, mas eu continuei porque a minha perseverança em pregar o Evangelho era o que prevalecia. E o versículo de número 3, como já vimos, nós entendemos aqui as acusações que o apóstolo Paulo sofreu. Vamos ler novamente, versículo de número 3. Pois a nossa exortação aqui é a pregação, não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Aqui estão as acusações que o apóstolo Paulo sofreu, podemos entender isso aqui. Agora Paulo continua a se defender, meus irmãos, no versículo de número 4, que diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova os corações. Paulo está se defendendo da seguinte maneira: irmãos, olha só, eu não fui até vocês para agradar as pessoas, não. Eu fui até vocês para agradar aquele que me chamou. Eu fui até vocês para agradar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que os apóstolos faziam, é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Primeiramente, agradar ao Senhor, agradar a Deus. Assim como Pedro declarou ao Sinédrio, quando ele estava sendo interrogado, olha só como diz Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29. Atos, capítulo de número 5, verso 29. Olha só o que diz. Abra, por favor, sua Bíblia aí. Atos, capítulo 5, verso 29. Olha só o que está escrito. Só um minutinho. Agora sim. Está escrito assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É isso que Paulo declarou para os Tessalonicenses, que ele estava ali para obedecer a Deus e não às pessoas. E o nosso foco também, irmãos, tem que ser esse de obedecer a Deus e não às pessoas. Se nós estamos aqui para pregar a palavra, isso tem que ser para agradar a Deus e não às pessoas. Se você está aqui para louvar ao Senhor, isso tem que ser para agradar primeiramente a Deus e não às pessoas. Por consequência, nós iremos agradar as pessoas, mas primeiramente nós temos que agradar a Deus. Se você está aqui para servir ao Senhor, limpando os bancos, no portão, seja lá onde for, meus irmãos, primeiramente nós temos que estar com a intenção de agradar o nosso Senhor, o nosso Deus. E por consequência nós iremos agradar as pessoas. E Paulo continua se defendendo. Olha só, versículo de número 5. Deixa eu voltar aqui, em Tessalonicenses, só um minutinho. Opa. Vou chegar aqui. Versículo de número 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Como já lemos, aqui nós podemos ver as acusações que o apóstolo Paulo estava sofrendo. E versículo de número 6, ele continua se defendendo. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Paulo está dizendo que ele estava ali em Tessalônica, não para ser elogiado pelo seu conhecimento, por aquilo que ele conhecia, não. Ele não estava ali para ser aplaudido, ele não estava ali para ser exaltado, não. Ele estava ali simplesmente para obedecer a Deus, para pregar o Evangelho. E foi isso que ele fez. Versículo de número 7, ele continua se defendendo. Embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos.
Paulo está aqui, meus irmãos, dizendo para os Tessalonicenses: irmãos, olha só, eu poderia exigir muitas coisas de vocês, mas como uma mãe que cuida dos filhos, eu fui até vocês. Como uma mãe que ama os seus filhos de uma forma incondicional, eu estive aí com vocês. Não com intenções impuras, não querendo enganar vocês, mas sim de todo o coração, e sim de toda a boa vontade. É isso que Paulo está dizendo. Versículo de número 8. Assim, não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque é lindo isso que o apóstolo Paulo declara. Ele está dizendo que ele tinha sim a incumbência de pregar o evangelho para os irmãos de Tessalônica, mas se fosse o caso, ele entregaria a sua própria vida por amor aos irmãos de Tessalônica. Se fosse o caso, ele entregaria a sua própria vida em prol daquilo que ele estava fazendo, que era dos Tessalonicenses se converter ao evangelho. E isso faz um encaixe com aquilo que Paulo fala em Atos capítulo 20, verso 24, que é algo poderoso, que é algo lindo. Olha só como diz Atos capítulo 20, verso 24. Está escrito assim: olha que poderoso é isso que o apóstolo Paulo declara em Atos capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, meus irmãos, nós sabemos hoje, que ele foi um homem íntegro, um homem que amava de fato a obra de Deus, que se entregava. E, meus irmãos, isso, pelo menos a mim, me constrange. Isso tem que nos constranger. Isso tem que nos deixar, meus irmãos, perplexos, porque muitos de nós, meus irmãos, temos uma dificuldade muito grande de nos entregar para o Evangelho, de nos entregar por amor do Evangelho. E Paulo, ele fazia isso, ele se entregava, ele se doava, ele não se omitia, mas sim entregava a sua vida pelo amor ao Evangelho. E é isso que ele estava falando para os irmãos de Tessalônica. Irmãos, a minha vida, se fosse o caso, eu entregaria para vocês. A minha vida, meus irmãos, se fosse o caso, eu entregaria pelo amor a vocês, para que vocês se convertessem ao Evangelho. É isso que Paulo estava dizendo. E vamos seguir. Versículo de número 9 diz: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo aqui que ele não tinha a intenção de defraudar, de prejudicar os irmãos de Tessalônica jamais. Tanto é que ele trabalhava de dia e de noite para que não viesse a ter prejuízo nenhum dos irmãos de Tessalônica. Paulo estava dizendo: meus irmãos, vocês viam que nós trabalhávamos de dia e de noite para que nós não viéssemos a ter nenhum benefício de vocês. Vocês viam isso. E Paulo continua a se defender, verso de número 10. Está escrito assim: vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Aqui do versículo de número 10 ao 12, meus irmãos, nós vemos Paulo dizendo para os irmãos de Tessalônica
que ele estava ali como um pai para os irmãos. Que ele estava ali tratando os irmãos de Tessalonicenses como um pai trata o filho. E como é que um pai trata um filho? O pai trata o filho com firmeza. O pai trata o filho com disciplina. O pai, ele trata o filho com exortações. Isso que Paulo estava dizendo para os irmãos de Tessalônica. Irmãos, eu estava aí tratando vocês como um pai trata o filho. E o pai trata um filho com firmeza. Por isso que vocês estão firmes aí. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Temos que ter esse trato com os nossos liderados, né? E também temos que receber da nossa liderança a firmeza. Como está escrito em Provérbios, que bem-aventurado é aquele que ama a exortação. Ou seja, a exortação é que faz com que nós venhamos a crescer. Os irmãos de Tessalônica, eles cresceram, meus irmãos, porque Paulo foi firme com eles, porque Paulo exortava eles, porque Paulo admoestava os irmãos. Se você tem dificuldade de ser exortado, admoestado, meus irmãos, pense bastante, porque é a exortação, é a firmeza, meus irmãos, a admoestação que nos faz crescer. Quando eu comecei o Ministério do Impacto Jovem, eu recebia algumas orientações, algumas exortações do meu pastor. E no momento ali não entendia muito bem, mas, meus irmãos, como foi bom, hoje eu agradeço muito. Porque isso é o que nos faz crescer. Tem muita gente que recebe uma orientação, uma exortação, uma admoestação e não gosta, e ao invés de... Tudo bem, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas, meus irmãos, por mais que você venha a ser chamado a atenção, você tem que continuar. Porque é nos chamar a atenção, é na orientação, é na admoestação que nós começamos a crescer, a amadurecer, a progredir. É isso que Paulo estava dizendo para os irmãos de Tessalônica. Agora vamos para o versículo de número 13. Está escrito assim, do versículo 13 ao 16. Vamos ver Paulo aqui de uma forma agradecida, falando para os irmãos de Tessalônica. Versículo de número 13 ao 16. Vamos ler. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradando a Deus, e são adversário de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele estava agradecido porque os irmãos de Tessalônica, eles receberam a palavra de Deus em verdade, não como palavras humanas, mas sim como palavra em verdade, ou seja, eles abraçaram a palavra que foi pregada por Paulo. Não palavras humanas, como naquela época era muito pregada, mas sim, eles abraçaram a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra do Evangelho que Paulo pregou para eles. E isso nos ensina uma coisa, irmãos, que se nós nos apegarmos à palavra verdadeira, que se nós nos apegarmos à palavra genuína, à palavra do Evangelho de Deus, nós, meus irmãos, iremos ser como os tessalonicenses. E como eram os tessalonicenses? Eles eram firmes. Eles tinham a vida deles edificadas.
eles passavam por lutas, por perseguições, mas eles eram inabaláveis, eles continuavam, perseveravam. E se nós também nos apegarmos à palavra verdadeira, a palavra do Evangelho, meus irmãos, o vento pode soprar, como está escrito lá em Mateus capítulo 7, as águas podem vir, mas nós estaremos firmes na rocha, porque nós estaremos firmados na palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. Temos que nos apegar a esta palavra, temos que nos firmar nesta palavra, porque esta palavra nos fortalece, porque esta palavra nos renova, porque essa palavra aqui, meus irmãos, nos faz caminhar. É nela que nós temos que nos apegar, é nela que nós temos que nos firmar a cada dia. E versículo de número 17 e 18, Paulo diz: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo de procurarmos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, está dizendo que Satanás o barrou o caminho. O apóstolo Paulo, meus irmãos. Então tem muita gente que quer brincar de ser crente. Mas eu deixo de dizer uma coisa: o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele está todo o tempo tentando nos barrar, tentando nos paralisar, tentando paralisar a nossa fé. Então, nós vamos brincar de ser crentes? Paulo, grande apóstolo, implantador de várias igrejas, o que fez a diferença no mundo ocidental com seus escritos, ele, meus irmãos, entendia as artimanhas do diabo, e nós não vamos ficar brincando de ser crente? Não, meus irmãos, vamos viver uma vida prática da fé, vamos viver uma vida, meus irmãos, que de fato agrade a Deus, vamos estar alinhados com a palavra, porque o diabo anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e se nós não considerarmos isso, nós também teremos a nossa vida paralisada, a nossa vida não irá para frente, a nossa vida, meus irmãos, e ficará de um modo que nós não queremos que esteja. Então nós não podemos brincar de ser crente, temos que entender que o diabo está ao nosso derredor. E nós temos que entender também que Deus está conosco e que nós temos que fazer a nossa parte para que a nossa vida flua, para que a nossa vida vá para frente. E o apóstolo Paulo fecha, meus irmãos, de uma forma linda, versículos de número 19 e 20. Olha só o que ele diz. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria? Ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalonicenses: meus irmãos, nós nos regozijamos, nós nos alegramos, nós estamos felizes por causa de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, é bom demais sabermos que vocês estão firmes, que a nossa pregação não foi em vão, que a nossa ida até vocês foi frutífera. É muito bom, meus irmãos, sabermos que vocês estão firmes, edificados, que estão caminhando. Isso é a nossa alegria, essa é a nossa glória, porque quando o Senhor voltar, nós iremos apresentar Ele, vocês. Meus irmãos, e isso também tem que ser a nossa maior satisfação na nossa caminhada cristã. A nossa vida tem que ser um exemplo para muitos. A nossa vida tem que ser um testemunho para muitos. A nossa vida tem que ser, meus irmãos, um testemunho para alcançar vidas e essas vidas serem edificadas na presença do Senhor. Isso tem que ser a nossa alegria, isso tem que ser a nossa satisfação.
de vermos vidas edificadas na presença do Senhor através das nossas vidas. Assim como Paulo declarou, a nossa alegria, irmãos, é ver vocês firmes. Isso nos alegra, isso nos traz satisfação. E isso também tem que trazer satisfação para a nossa vida, para a nossa caminhada. De nós vermos vidas, vermos pessoas sendo transformadas, vermos vidas sendo alicerçadas na palavra, firmadas na presença do Senhor. Eu me lembro de um irmão, de um amigo no meu trabalho, há muito tempo atrás. Eu sempre o evangelizava, eu sempre falava com ele da palavra do Senhor, eu sempre falava com ele a respeito do Evangelho. Ele vivia aquela vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não queria nada com nada, mas eu sempre ali pregando, sempre ali falando do amor de Deus para ele, até que um dia ele foi demitido da empresa. Aí eu perdi contato com ele, depois fui achar ele no Facebook. Quando eu achei ele no Facebook, ele estava convertido já há algum tempo, já estava praticamente pregando o Evangelho na igreja que ele estava congregando, estava casando, e eu fui nos comentários do Facebook dele e falei: meu irmão, meu amigo, que bom ver você na presença de Deus, que bom ver você na presença do Senhor. E ele me respondeu dizendo o seguinte: pois é, amigo Leandro, você foi um dos pioneiros, foi uma das pessoas que me fez viver essa nova vida que eu estou vivendo hoje. E isso, meus irmãos, alegrou demais o meu coração. Hoje ele está pregando, hoje ele está de uma forma liderando algum departamento da sua igreja. Hoje ele está firme na presença do Senhor, e isso me alegra por demais. E é isso que tem que nos alegrar, e é isso que alegrava o coração de Paulo, ver vidas edificadas na presença do Senhor, através da vida dele, através da pregação do Evangelho que era pregada pela sua boca. Então que você possa, meus irmãos, ter sido abençoado através deste estudo, deste capítulo de número 2 de 1 Tessalonicenses, e que você dê continuidade aos nossos estudos na nossa escola bíblica online. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.